Muito bem, muito boa tarde aos amigos do Clube do Tempo e Dinheiro, esse canal exclusivo dos assinantes do Tempo e Dinheiro, que tem o privilégio de ter hoje uma live especial, onde nós estaremos falando com o presidente da ProSoja Brasil, o meu amigo Antônio Galvão, e junto a ele nós vamos ter as análises também do agronegócio, do mercado e da política brasileira, com o professor Paulo Moura, direto de São Paulo, e direto de Bagé, Celso Ricardo, especialista em agro, especialista em pecuária. Eu vou já imediatamente, assim que for possível, deixa eu primeiramente colocar os preços em tempo real, depois vou cumprimentar os nossos participantes. Podemos cumprimentar já? Então vamos fazer um cumprimento geral, depois eu venho para os preços, depois o Antônio Galvão vai dar a sua posição e vai responder algumas perguntas de nós aqui, nossas aqui do Tempo e Dinheiro. Posso cumprimentar o Galvão? Boa tarde, Galvão. Boa tarde, João Batista. Boa tarde ao Celso Ricardo. Paulo aí também, que deve estar entrando aí na sequência, né? E todos que nos acompanham aí, né, João? Muito bom. Deixa eu cumprimentar o Paulo Moura. Paulo Moura está aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos que nos acompanham. Boa tarde, Celso Ricardo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos aí que estão conosco no programa. Que maravilha. O Galvão está chegando agora na nossa iniciativa aqui, mas ontem, viu, Galvão, nós tivemos com o Celso Ricardo, já há muito tempo com o Paulo Moura, essa nossa luta, nossa ênfase de criar um movimento em torno do agronegócio para encontrar alternativas saudáveis que permitam que o produtor brasileiro sobreviva a esse mar de dificuldades que nós estamos vivenciando agora. E hoje eu acho que é um dia especial, onde, contando com a sua presença, com a sua coragem, com a sua liderança, nós vamos começar a discutir e encontrar alternativas. Essa é a nossa proposta. Vamos falar, claro, de plano safra, vamos falar dessa portaria que antecipou o plantio no Brasil, vamos falar dessa possibilidade de alterar, de mudanças no Ministério da Agricultura, e vamos falar da instabilidade causada pela insegurança econômica e política no nosso país, e insegurança jurídica também, por que não? Então vocês só nos aguardam um pouquinho, que eu quero atualizar os preços antes, viu, Galvão? Só vou passar os preços e a gente já volta a conversar. Davi da Luz, os preços, a soja continua em leve alta, a alta boa agora, 0,70, 0,69, volatilidade, o bushel da soja 13,69 no vencimento de novembro, o milho continua em queda de 0,33 a 4,88, o trigo 1,34 a 6 dólares 0,3, o café em leve baixa a 153,85, o açúcar boa alta de 1,84 a 24,29, algodão alta de 0,35, 86,12 centes, o petróleo leve baixa, 78 dólares com 77 o WTI, o ouro também leve baixa, 1.945 dólares a onça Troy. Como é que está o câmbio, Davi? O câmbio hoje estava em dia de baixa, mas agora está pegando uma estabilidade a R$ 4,87 por dólar. Para passar todos os dados, como é que está o Ibovespa, Davi, antes de encerrar? O Ibovespa está com 117 mil, voltou, mas está em queda de 0,94, quer dizer que voltou a subir, não, tentou subir, 117 mil, 0,29 é o valor desse cesto de ações brasileiras negociadas na B3, que tem um índice chamado Ibovespa. Muito bem, dito isso, com a análise, portanto, de Paulo Moura e de Celso Ricardo, vamos ouvir o nosso convidado, que é o Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, um lutador de antigas horas. Meus amigos, a gente se divergiu sobre eleições partidárias, assim, da instituição, mas hoje estamos juntos sempre no mesmo foco, né, Galvão? Que é o nosso país e o agro brasileiro. Galvão, como é que você analisa esse momento que nós estamos vivendo agora, Galvão? Com certeza, João, o contraditório sempre é bom e a gente tem que sempre saber aprender a trabalhar com certeza com as divergências, né, João? Mas que tanto que seja para a gente ter uma mesma direção e uma mesma linha, né? Com certeza, João, a situação hoje atual do Brasil ela é bastante preocupante. Inclusive, a gente fez um artigo, foi publicado ontem, onde a gente tem a grande dificuldade nossa. Eu não vou falar que seja só nossa, do produtor rural ou do campo, mas assim como da cidade, que a segurança jurídica ela está novamente instalada no nosso país. Então, nós não temos mais hoje coragem, praticamente, a gente percebe muito claramente na nossa atividade,
dos investimentos que vinham sendo feitos na atividade, na propriedade, hoje vai ser um grande risco. Então, hoje a insegurança jurídica é o maior pesadelo, pode ter certeza que o produtor rural carrega, e assim acredito que o detentor urbano também de propriedade, por conta aí das invasões e tudo, que no entanto até está aí se gerando uma CPI em cima do MST e outras, enfim, siglas aí que costumam a querer se apropriar de coisas dos outros, né, João? Então isso fica deixando a gente bastante preocupado. Essa seria, sim, a maior das preocupações, porque o Celso Ricardo vem batendo nessa tecla há muito tempo. O professor Paulo Moura, hoje, por exemplo, o professor Paulo Moura explicitou o perigo que nós estamos vivenciando com a entrada da China e da Rússia, né, no caso, comandando os BRICS, botando outros países e botando a pata sobre as nossos negócios, sobre o nosso país, o nosso futuro. Quando você fala em segurança jurídica, Galvão, você está só se referindo à segurança das propriedades, temendo as invasões, ou você vê outras inseguranças, por exemplo, na questão da comercialização e por que não, né, da influência política, como o Paulo Moura costuma nos alertar? João, com certeza o mercado é uma coisa soberana, uma coisa que preocupa a gente. Sabemos aí que as maiores dificuldades que a gente teve na nossa história, quando pega o Brasil inteiro, quando você tem uma queda acentuada de preços dos nossos produtos, com acentuada e elevada alta nos custos, né? Então você veja que eu trato com a maior crise que nós tivemos no setor, foi lá 2005, 2006, pegou o Brasil inteiro, com certeza nossas regiões, aqui ao norte, Mato Grosso, principalmente ao norte, foram piores, por conta da distância de se elevar a nossa produção. Agora, eu trato como sendo o maior problema nosso e a maior preocupação, todos esses anos de lutas de trabalho, João, a questão justamente da insegurança jurídica contra o que você é dono hoje de todo esse trabalho que você teve, ou seja, o patrimônio que você carrega, suas propriedades, enfim, nesse sentido. Que o mercado, ele é bastante soberano. O Paulo também, ele pode ter a preocupação, o Celso também, mas infelizmente o mercado, ele se regula. Porque quando tivermos algum problema, eu posso simplesmente pegar e reduzir a minha oferta de produto produzindo menos, plantando menos, uma série de situações. Mas no momento que você tem uma invasão numa propriedade, você perde essa propriedade. E principalmente hoje, no quesito que tange a questão indígena, dessas novas reservas indígenas que estão sendo colocadas aí e criadas, você veja que esse proprietário rural sai de lá com a mão abanando. E teve uma vida inteira dentro, propriedades centenárias, já não estamos nem falando de propriedades mais novas, em regiões mais novas do país, que também já é uma aberração, mas veja aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Paraná, onde se começou mais a civilização, vamos assim dizer, onde temos famílias centenárias, como é o caso da nossa família lá no Sul mesmo, se viesse a acontecer uma situação dessas, e a gente sabe que temos amigos nossos, que ali Sananduva também tem uma pretensão de uma criação da reserva indígena, quando aqueles produtores, amigos nossos, desde criança, e de fez centenária, daqui a pouco tem que sair lá de dentro porque se resolveu criar uma reserva indígena. E o pior de tudo da reserva indígena ainda, João, que não deixa nem o indígena utilizar o que tem ali. Ou seja, produzir, plantar, melhoramento de vida, ou seja, até para a exploração de minérios que existem dentro disso. Então, vejo como o mais agravante para qualquer família é a perca da propriedade. Agora, o mercado também é bastante preocupante, sim, João. Mas o mercado sempre acabou se ajustando. Como citei a crise de 2005, 2006, tivemos crise também em 95, tivemos crise em 85 também, e o mercado acabou se ajustando novamente. E quando você perde a tua propriedade por uma invasão, ou seja, com a criação da reserva indígena, João, e da forma que está aí, que graças a Deus que a CRA ontem votou aí a Comissão de Agricultura do Senado, foram 13 votos a 3, aprovando o marco temporal. Então, a grande preocupação nossa, com certeza, com o proprietário rural, é muito mais grave a perca da tua propriedade, o teu patrimônio, teus anos e anos e anos, ou áreas centenárias, como já existe aí no Sul. Aqui também não é que não exista, mas você sabe que aí no Rio Grande do Sul são principalmente pequenas propriedades e a sobrevivência dessas famílias, João. Galvão, assim, somos parceiros, né? Não tem isenção aqui na minha relação com o Galvão, somos amigos, declaradamente somos amigos, eu tenho que dizer isso. E, ao mesmo tempo, eu quero dizer também que eu não estou afim de encontrar mais problemas para o Galvão, além do que eles têm. Vários problemas que a gente não precisa nem explicitar aqui, porque é pesado o negócio. Mas
não posso deixar de comentar, e por isso que o Paulo Moura e o Celso vai estar conosco comentando isso, até porque também eu tenho que cumprir o meu compromisso contigo, você está de viagem, então vai ser uma conversa mais curta, mas eu não posso me eximir de colocar o problema do Ministério da Agricultura, o Carlos Fávaro. Tem uma informação que está circulando na internet do que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, está pedindo o cargo do Carlos Fávaro, porque ele só se volta, a alegação do Lira, só se volta para o Mato Grosso. Essa substituição, você tem alguma opinião ou você prefere deixar para lá? João, já faz dias que vem correndo essa situação, dessa notícia, a possibilidade da queda do próprio ministro Carlos Fávaro, onde a gente esteve junto aqui à frente da ProSoja Mato Grosso, ele com o presidente, a gente fazendo parte da própria diretoria. Agora, fica preocupação, sim, João, porque a gente percebe hoje que da forma com que está lotado lá o Ministério da Agricultura, está se saindo normativas e portarias que favorecem o setor econômico da nossa economia. Há uma necessidade de todos os setores, existe. Mas as últimas portarias aí divulgadas, você vê que trouxe um claro favorecimento a quem produz a semente aqui no Brasil, aos obtentores. Essa portaria nada mais veio, na verdade, disfarçada de problemas aí, dizer, fitossanitários, para você poder favorecer, ou seja, o próprio pessoal da multiplicação de semente e os obtentores. Sabemos que você veja o próprio Rio Grande do Sul, o próprio Santa Catarina, o Paraná, que a gente conhece relativamente bem, eles têm um período que foi criado dentro dessa calendarização, mas eles têm um período que ficou fora, que é plantio normal deles. É plantio normal. O Paraná costuma fazer milho, depois a soja, Santa Catarina, alguma região, e também o Rio Grande do Sul. Mas se utilizaram de uma calendarização, que isso já começou, essa bronca aqui no estado de Mato Grosso, claramente para favorecer o setor aí que produz semente. Não somos contra que você tenha que ter semente produzida. Mas claramente isso veio atingir em cheio, principalmente os melhores momentos, os melhores períodos que pode se produzir a semente do pequeno produtor rural, principalmente, João. Porque o grande produtor, que não é sementeiro já, o médio produtor aí que tem para grande, ele tem a capacidade de contratar pessoas especializadas para isso, fazer a sua UBS para fazer a sua própria semente e fazer suas câmaras frias. Mas e o pequeno produtor rural? Então a gente preocupa muito e sabe-se que pessoas ligadas direto ao setor estão lá dentro assessorando o próprio ministro, o próprio conselho da própria Embrapa lá hoje como presidente, e ele sabe que é o grande lutador aí, enfim, como nós que somos produtores aqui fora, para tentar de toda forma impedir o melhor momento que tem para se fazer semente. E claramente essas portarias veio a beneficiar, sim, a própria o ramo deles, mesmo que um deles está aí dentro aí do próprio ministério, assessorando o ministro diretamente e no conselho da Embrapa. Usando notas técnicas, coisa que nós aqui no Mato Grosso fizemos 3 pesquisas, João, foi onde nós tivemos lá uma pequena desavença naquele momento, onde comprovamos que temos sim um melhor momento para se fazer a semente. Mato Grosso não é para soja comercial nem nada, é para o produtor fazer, e que infelizmente através dessas portarias acabaram tirando novamente esse direito dos produtores. E os mais atingidos são, com certeza, o pequeno produtor rural. E agora veio atingir o Brasil inteiro com essas portarias aí colocadas, que é um absurdo, é uma aberração o que está sendo feito aí, João, nesse sentido. E dá para encerrar, antes de ouvir aí o Paulo Moura e o Celso, encerrar aqui a área de contextualização dos nossos problemas, quero te ouvir a respeito do Plano Safra. Esse dinheiro está chegando, parece-me que não, e ele vai atender os produtores ou sempre vai atender aqueles os mesmos, o Galvão? João, até o final do mês passado, tivemos problema do modo geral com o fornecimento desse recurso Plano Safra, inclusive para custeios. Agora, pelas informações que tivemos, praticamente na questão de custeio, os recursos têm chegado, sim, aos bancos aí, dentro do necessário. Mas a questão dos PCAs, o BNDES, enfim, é o recurso que nós precisamos, e sabemos que hoje o Brasil peca demais da conta no investimento que temos de infraestrutura, seja ela na questão do transporte das safras e principalmente na armazenagem delas, João. Então isso ainda tem muita dificuldade. A informação que tivemos nessa semana aí, do Banco do Brasil, ao menos aqui na nossa região, que infelizmente até agora não foi liberado recurso nenhum, e tem aí dentro dos bancos N pedidos de recurso para se construir armazéns a nível de propriedade, João.
E a gente sabe que o problema a nível de propriedade, João, tem uma burocracia muito grande, é o que tem viabilizado muito do produtor rural buscar esse recurso. Então, por isso que a gente vem aí há anos, inclusive de quando o próprio Fábio era presidente da ProSoja Mato Grosso, era um pleito de flexibilizar mais o acesso desse recurso para se construir armazéns a nível de propriedade. Pelas últimas informações que nós estamos aí também, pelo Paulo da BIMAC, que está dentro dessa comissão de construção de armazéns, que só temos em torno de 15% de armazéns hoje construídos dentro da propriedade, João. É muito pouco em relação do que a gente tem aí em outros países aí que concorrem diretamente com nós. E também hoje não chegamos a nível de Brasil aí a 60%, praticamente entre 50% e 55% de capacidade armazenária. E sabemos que nas regiões hoje de expansão, como o próprio Centro-Oeste, do modo geral, que está sempre expandindo, Mato Grosso do Sul, seja Goiás, seja Mato Grosso, que sempre expande mais, seja os municípios do norte do Brasil, aqui, Rondônia, e tivemos recentemente o lançamento da colheita da soja, agora na semana passada também lá em Roraima, exponencial, crescendo muito, muito realmente o plantio. Temos aí também o Pará, que pode ser o segundo maior produtor de grãos do nosso país, pela extensão territorial, e temos aí, segundo anunciado pela própria FAEP, lá a federação, que tem 30 milhões de hectares que já foram eles levados para a produção, enfim, ou seja, através da pecuária ou agrícola, e assim como o Tocantins. E os outros estados do Nordeste aí, que o Mato Piba, o Tocantins entra junto também, com crescimento enorme de área aí, a Bahia, o Maranhão e o Piauí, dependendo único e exclusivamente de se construir armazéns. Porque nós estamos igual num banco que vai construir sua sede e não faz o cofre para guardar o dinheiro. Primeira coisa que o banco se preocupa quando constrói a sede é fazer seu cofre para guardar o dinheiro. E nós, infelizmente, estamos com o nosso banco instalado, que é a nossa produção de grãos, e infelizmente o nosso cofre não consegue ser realizado, que seria onde a gente ter a segurança, a garantia de se armazenar a nossa produção. E quando nós falamos em produção, João, nós falamos em alimentos, que o campo nada mais faz do que produzir alimentos, João. Muito bem, é um cenário que tem muito preocupante, mas também tem esperanças. Nós combinamos que eu usaria pouco o seu tempo, que você está de viagem, vou perguntar para Paulo Moura e para o Celso Ricardo se eles gostariam de fazer pelo menos uma pergunta, talvez dê tempo de que o Galvão responda pelo menos uma pergunta de cada dos nossos analistas. Paulo Moura, alguma pergunta para o Antônio Galvão? Eu gostaria de saber se tem informações. Eu vi ontem que passou numa comissão do Senado, foi aprovado o projeto já aprovado da Câmara dos Deputados do Marco Temporal da Terra. E há uma discussão se o Senado vai votar isso antes do STF se pronunciar. Eu gostaria de saber se o Galvão tem informações de como é que está a tramitação dessa questão no Senado Federal. Paulo, essa é a ideia nossa. A gente tem trabalhado muito pesado a ProSoja, tem feito muito contato com os senadores mais ligados diretamente. Esse é o grande objetivo. Agora, levar para a Comissão de Constituição e Justiça e levar para o plenário. Esse é o objetivo nosso como entidade, é o objetivo das federações, é o objetivo de todas as entidades ligadas ao setor da produção agrícola, que isso seja feito o mais rápido possível. E, com certeza, antes de haver esse julgamento, sim, no STF, com certeza, Paulo. Obrigado. Celso Ricardo, uma pergunta para Galvão? Galvão, boa tarde. A minha pergunta é com relação às projeções, aí, principalmente em termos de expansão de hectare para a próxima safra. Quais são as perspectivas de negócio que nós estamos tendo devido a alguma limitação, principalmente de preço do mercado internacional? E a visão do produtor rural, às vezes, em expansão de área de plantação de soja, levando em consideração custo e preço. As perspectivas futuras para esse mercado, o produtor de soja está almejando algo futuro positivamente, ou vai ser mais para poder ter uma movimentação financeira e até aproveitar esses custos, né, do plano safra, esse valor do plano safra, agora para a nossa safra seguinte? Existem perspectivas boas do produtor de soja? Boa tarde, Celso. Celso, o mercado é soberano. Como foi falado inicialmente, existe uma perspectiva da aumento de área, ela existia muito maior, vamos dizer assim, no final do ano passado para esse ano,
Hoje aqui Mato Grosso, principalmente, que é o que tem um aumento de área bastante expressivo, o próprio Nordeste, os estados aí que eu já citei anteriormente. Mas a gente percebeu agora que esse mercado da forma com que está, inclusive pessimista em relação ao ano que vem, de possíveis preços, porque podemos ter aí uma ótima safra, tomara que tenha, porque a gente não pode torcer nunca para um produtor rural e mal, seja em qualquer lugar do mundo. Porque a dificuldade que existe para se produzir esse alimento, que a nossa indústria é a céu aberto, é tanto para um europeu, para um asiático, para um norte-americano, para nós aqui, ó. Enfim, mas com certeza hoje o produtor está com os pés mais no chão. Não acreditamos aí, a gente vê de muitos produtores, provavelmente aqui na nossa região e onde a gente mora, de ter tirado o pé do acelerador da forma com que ele vinha pensando, dizer, o final do ano passado, o início desse ano, de incrementar mais áreas. Então a gente acredita que se houver incremento de área, será muito pouco, Paulo, em relação ao custo de produção hoje e ao que hoje temos de renda, vamos dizer, ou a pouca renda que existe. E principalmente o item principal, Paulo, é o milho. O milho hoje, principalmente em Mato Grosso, você veja aí que vamos ultrapassar, segundo os dados do IMEA, 50 milhões de toneladas, uma projeção acima de 51 milhões de toneladas de milho. Hoje o milho amarga um prejuízo enorme aqui no produtor rural. Então acreditamos que a área de milho deva ter uma redução. Você sabe que a área de milho vem como segunda safra em cima da soja. Então acreditamos que possa haver uma área de redução, aí dizer, ou um menos incremento, vamos dizer, na produtividade, ou seja, na adubação. Mas eu acredito que o produtor deva reduzir a área e manter a mesma adubação, porque a semente é o mesmo preço, o mesmo custo, dizer, você vai aplicar qualquer defensivo na propriedade, o custo é o mesmo, se você fizer alta tecnologia ou baixa tecnologia. Então a questão do milho é mais crítica e acreditamos que no milho haja, sim, uma redução de área de plantio para a próxima safra. Muito bem, Galvão. Bom, amigo é para essas coisas, então tem a minha pergunta. Agora, me dei o direito de fazer essa pergunta. Amigo é para essas coisas, para colocar você no cantinho. Se não quiser responder também, Galvão, eu sei que está cheio de problemas, mas essa mudança que já comentamos, né, de sair, de tirar o Carlos Fávaro e trocar o ministro. Aí a gente fica imaginando que se é o PP que está fazendo esse esforço aí, é para colocar alguém do PP lá dentro. E esse alguém que está na boca da botija ali esperando entrar no jogo é o Neri Geller. Minha opinião, troca o 6 pela meia dúzia, Galvão? Olha, João, você sabe que o Neri, não sei por que Cargas d'Água já não foi nomeado secretário lá, porque na verdade o Neri atende dentro do Ministério da Agricultura hoje. Então quer dizer que o que você colocou aí, trocar 6 por meia dúzia, os financiadores de campanha de um e do outro aqui no Mato Grosso são os mesmos. São os mesmos. Está lá para você olhar no TRE, enfim, quem são aí. Então, esses 6 por meia dúzia que você colocou, João, eu também penso que seja a mesma coisa, né? Então, você veja que esse favorecimento que está sendo dado, como a mídia está divulgando aí claramente, aqui também, nosso site aqui de Mato Grosso, colocando esse recurso, inclusive, que foi designado, para quem que favoreceu, deixou de favorecer, em qualquer canto que você fizer no Estado, favorece aos senhores feudais, mas favorece também a outros produtores, não tenha dúvida nenhuma. Então, se for dessa forma, e o PP está querendo essa vaga aí, ele já se encontra dentro do Ministério, trabalha lá junto, a gente sabe disso, só não foi nomeado. Ou por conta do quê? Não sei, se foi por conta da cassação dele, que ele teve, enfim, do mandato dele já do ano passado, que ele não foi nomeado secretário. Agora, eu não vejo e não consigo ver mudança nenhuma caso seja efetuado esse modelo de mudança, saindo Carlos Fávaro ou entrando o Neri Geller dentro do Ministério da Agricultura. Eu acredito que o Ministério da Agricultura, igual nós tivemos aí no último mandato, com a nossa hoje senadora Tereza Cristina, dificilmente a gente vai encontrar politizada, diplomata e resolvendo os assuntos. E hoje a gente percebeu que a politicagem entrou e entrou pesada lá dentro. E não é dentro das entidades que existe essa politização, não. A politização está colocada aí dentro desse segmento, desse setor aí, com certeza, viu, João? Esse é Antônio Galvão, não foge das perguntas, não foge da raia e tem uma análise muito cáustica e objetiva dos nossos problemas. Eu combinei com o Galvão que a gente ia usar o pouco espaço dele, que ele está em viagem. Está indo para os Estados Unidos, né, Galvão? Vai ver a safra americana? Nós vamos. Amanhã nós vamos lá, vamos para os Estados Unidos, amanhã vamos embarcar, João. A gente já faz essa viagem aí todo ano, né? Tem o Farmer, lá vai fazer essa viagem aqui, são com produtores aqui de Mato Grosso, alguns diretores da ProSoja Mato Grosso,
e a gente vai acompanhar essa viagem aí com o presidente da AproSoja Brasil. Eu só queria deixar um esclarecimento, João, nós não somos inimigos, nem com o Neri, nem com o Fábio. A única coisa, temos divergências políticas, a gente se envolveu também na política, sabe que eu fui candidato ano passado, tivemos uma votação expressiva aqui no Estado, e me parece que está incomodando alguém esses votos expressivos que a gente teve lá. Mas a gente, como presidente de uma entidade, como produtor rural, que a gente sente na pele e ouve da reclamação do produtor rural, a gente tem que expor, sim, e tem que se falar. E o que eu dei, o pensamento aqui, é o pensamento do produtor rural brasileiro, em especial aqui do Mato Grosso, porque já se conhece as pessoas, sem dúvida nenhuma. Tranquilo, João? É por isso que a gente te chamou aí, te convidamos, e você gentilmente nos atendeu, de abrir aqui esse novo momento que nós temos aqui do nosso Tempo e Dinheiro, porque também não é desconhecimento seu e de ninguém, que a gente está sofrendo pressões econômicas, pressões políticas, e a gente está tentando tirar lá de dentro do programa o aspecto político para concentrar aqui no clube. O clube é de adesão, de assinantes, e aqui no clube a gente acha, pelo menos acho que ingenuamente eu penso assim, que a gente estaria, de certa forma, protegido de qualquer sanção e poder avançar e conversar com os amigos produtores para esclarecer e encontrar uma saída. Por isso que nós te convidamos, porque eu sabia da sua coragem, do seu pensamento, e você, mais uma vez, nos satisfez enormemente, nos dando esse prazer da sua companhia aqui, Antônio Galvão. Eu me despeço, te agradeço muito. Muito obrigado ao presidente da AproSoja Brasil. João, só aproveitando esse momento, eu quero deixar muito claro, por conta das declarações que o ministro fez lá dentro do MST, dentro das nossas entidades, especialmente a AproSoja, não existe politização nenhuma realmente, como foi utilizada essa palavra. Nós simplesmente expressamos a vontade do produtor rural, que, no entanto, se você for ver hoje a aderência, o posicionamento, as pesquisas que fizemos de aprovação das entidades, das atuais diretorias, João, é extremamente positivo. Então, dentro da AproSoja, principalmente, como foi citada a AproSoja, não existe politização nenhuma, e sim respeito ao associado, que é demandado por ele, é o que nós fizemos aqui. Nós não temos meia dúzia que fique aí dando as opiniões e sendo atendida. Hoje nós atendemos a grande maioria do produtor rural, as demandas deles. Então, não existe politização nenhuma dentro das AproSojas do Brasil e, com certeza, nem na de Mato Grosso. Muito bem, muito obrigado, Antônio Galvão, boa viagem, Deus te proteja e vamos em frente, precisamos de você aqui, volte logo. Obrigado, João, aí, obrigado, Paulo, obrigado, Celso, aí, obrigado a todos aí que nos estão acompanhando, João. Muito bem, também o Paulo Moura está com o tempo meio apertado, mas vou pedir a ele, por gentileza, uma análise de tudo o que o Galvão falou e depois vamos ouvir também o Celso Ricardo. Paulo Moura. João, obrigado pela oportunidade, minha primeira participação aqui no clube. Eu vou pedir licença para fazer uma análise mais de fundo, né? Eu acompanho as suas chamadas para o clube lá, dizendo que é um público de profissionais, e vou fazer uma chamada à reflexão política, mas política no sentido mais profundo dos membros aqui do canal. Tem a ver com um vídeo que eu já fiz no meu canal, chamado, dizendo que todo poder ao agro. As pessoas costumam imaginar que o poder político das nações, ele provém dos políticos, dos governantes. E não é que os políticos, os governantes, não tenham poder, mas o poder, de fato, vem de forças econômicas e sociais que dão sustentação àqueles caras que estão lá no governo, no parlamento, até mesmo no judiciário, embora ele não seja um poder eleito. Os membros do judiciário, da cúpula, pelo menos, são escolhidos pelos políticos, que são eleitos por nós. E, historicamente, as nações são governadas por segmentos da sociedade. Os governos são sustentados por segmentos da sociedade e, em geral, por segmentos economicamente dominantes. A Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né, foi uma guerra fratricida entre americanos, matando americanos. Foi uma guerra entre... Os Estados Unidos era governado pelo sul agrário, ligado aos escravocratas, que são os democratas, hoje o partido de esquerda nos Estados Unidos, naquela época também. E os estados do norte, que estavam se industrializando, precisavam de um governo que atendesse às suas necessidades.
E o Sul não quis entregar o poder, eles foram à guerra, matando americanos, até que o Norte industrializado venceu e ali os Estados Unidos arrancaram para si a potência econômica que eles são até hoje, embora essa hegemonia esteja sendo ameaçada. Aqui no Brasil, nós tivemos um processo parecido, no tempo do Império, da Velha República. O Brasil era governado pelas oligarquias rurais, né? E os produtores rurais de São Paulo, que haviam investido, principalmente os plantadores de café, na industrialização do país, eles queriam poder político. E tentaram esse poder político e o Sul agrário, meu estado, Rio Grande do Sul, né, que era o estado, ainda é o estado mais armado do Brasil, maior concentração de quartéis da América Latina, em função dos conflitos de fronteira com a Argentina e com o Uruguai, barrou a Revolução Paulista. Getúlio Vargas, que era um produtor rural do Sul, ele toma o poder em 30, prometendo aos paulistas criar uma Constituição. Ele não cumpre a promessa, os paulistas fazem a Revolução de 32, são derrotados, e o Getúlio, ele digamos assim, rouba a agenda dos paulistas. Ele industrializa o país a partir do Estado, cria os sindicatos atrelados do Estado, cria a carteira de trabalho, salário mínimo, férias, 13º, moderniza a economia brasileira, atropelando os industriais paulistas, né? Pode ser um paradoxo o que eu vou dizer, porque havia a ideia de que a face moderna da sociedade é a face da indústria e do serviço. Não é mais, isso é um mito. No Brasil, hoje, a classe economicamente mais poderosa, mais rica, que domina o PIB brasileiro, que ultrapassou a indústria e é mais importante que o setor de serviços, é o agro. Eu aprendi nesses anos aqui que eu estou trabalhando com o João no Tempo e Dinheiro que não existe um agro, né? Existe um agro da porteira para dentro, existe os fornecedores do agro, existe o big agro das grandes empresas globalistas aí que, enfim, abraçam a agenda ambiental, abraçam esse discurso, que na verdade é um discurso que prejudica os interesses do Brasil e do agronegócio que produz no Brasil. A reflexão que eu quero chamar aos produtores rurais é uma reflexão política profunda. Quer dizer, como é possível que o agro brasileiro seja o setor economicamente dominante e não seja o setor politicamente e culturalmente dominante? E eu digo aqui politicamente porque a dita bancada ruralista de 300 deputados votou quase completamente a favor de uma reforma agrária que supertaxa o agro. Que representação é essa? Há uma coisa mal resolvida aqui, mal explicada, que faz com que certos representantes cheguem lá em Brasília e eles passem a operar com uma lógica que não é a lógica daqueles que os colocaram lá e muitas vezes financiaram as suas campanhas. E acho que nós tivemos uma experiência positiva com o governo do presidente Bolsonaro, foi o governo mais pró-agro da história, né? Mas ele não era um governo do agro, né? Ele é um governo que se abriu ao agro, que abrigou o agro, que atendeu o agro. E agora o agro vive uma tempestade perfeita. A combinação de uma crise internacional envolvendo as questões das commodities com a eleição entre aspas, de um governo de esquerda aqui no Brasil. Então a reflexão que eu quero deixar, João, é uma reflexão assim, está na hora dos produtores rurais sentarem para refletir, e eu acho que a ação política que teria que ser criada aqui é uma ação silenciosa de conversas e reuniões para articular a construção de candidaturas a vereador e a prefeito nos municípios, de eleger, controlar as prefeituras do interior para as capitais, que me perdoem a heresia, né? Como dizia Mao Tse Tung, cercar a cidade pelo campo e projetar no médio e longo prazo uma estratégia de poder político, de voltar à presidência da República, de ter uma bancada no Congresso Nacional que realmente represente o produtor que produz a riqueza da porteira para dentro. Acho que isso é um desafio histórico de grande magnitude, que requer sabedoria. Não se trata de ficar batendo boca na internet, essa etapa já passou.
essa fase foi importante, nós conseguimos derrubar o governo do PT, conseguimos eleger o presidente Bolsonaro, mas hoje estamos vivendo um período adverso de perseguição, e por isso que eu digo que é necessário trabalhar no bastidor, trabalhar subterraneamente, em reuniões presenciais ou online fechadas, como essas aqui, só com gente selecionada, com capacidade de raciocinar estrategicamente, de fazer escolhas e de pensar no médio e longo prazo. Porque hoje, se nós tivéssemos um governo do agro, certamente enfrentaríamos essas dificuldades do mercado internacional com um governo amigo e não com um governo inimigo, que está tomando decisões as mais estapafúrdias, como foi, por exemplo, a proibição da caça de javali, né? Como é a tentativa de aprovar, de derrubar o marco temporal da terra, como é essa política de demarcação de terras indígenas, como é a insegurança jurídica que ameaça a propriedade no Brasil. Só tendo o poder político na mão, o agronegócio brasileiro conseguirá dar um rumo do Brasil, que é o rumo que o Brasil precisa. Um rumo patriótico, liberal, conservador, né, verde-amarelo, e o rumo de quem, de fato, é a locomotiva da economia brasileira. A minha reflexão é essa, João, é uma reflexão mais estrutural, mais profunda, mas eu queria deixar uma primeira contribuição, a minha participação aqui no clube, com essa reflexão. E estou à disposição de quem quiser conversar sobre isso, né? Eu tenho conversado com outros produtores rurais sobre isso, iniciativas nessa direção, como eu disse, abaixo da linha d'água. O objetivo não é aparecer. Eu, pessoalmente, não tenho projeto político nenhum, não sou candidato a nada, não quero ser, mas estou abraçando essa causa e batalhando para que o agronegócio tenha um futuro melhor em todos os aspectos. Bom, Paulo, em resumo, eu só posso dizer para você que você é um grande brasileiro, um patriota, que de uma forma muito elegante está entendendo a nossa proposta aqui no clube. Vamos transformar nesse ambiente fechado, exclusivo para assinantes, para quem quer realmente se envolver com o futuro do Brasil, para discutir o futuro das suas vidas, dos seus netos, enfim, da sua propriedade, da nossa paz, da nossa prosperidade, utilizando aqui esse canal fechado, exclusivo. E você, Paulo, fez um resumo rápido e prático do que a gente pretende aqui, com um bom nível. Deixa eu aproveitar, não sei se você está com tempo ainda, se você não tiver... Ainda tem um tempinho. Tá, então eu gostaria que você acompanhasse agora a análise do Celso Ricardo e, se possível, os dois pudessem trocar informações. Celso, o que você achou até o momento dessa nossa proposta, a presença do Galvão e a análise do professor Paulo Moura? Qual é a sua opinião, qual é a sua posição? Bom, João, em primeiro lugar, quero dar um abraço aí para o Paulo, prazer em te conhecer através aqui desse encontro, assim como o Galvão, grandes representantes e pessoas que contribuem muito para o nosso setor. Eu vejo da seguinte forma, analisando as palavras do Galvão e agora nessa reflexão do Paulo, eu vejo assim, o nosso agronegócio, em termos de aspectos gerais, ele precisa crescer muito. Considerando algo que eu também defendo muito, um agronegócio mais focado para o setor primário, quando nós analisamos esses números finais, até na própria representatividade do PIB, que o Paulo deu uma pincelada, se nós viermos do fim, né, da última etapa do processo, que são esses números, e nós começarmos a voltar, né, até o campo, nós vamos ver que existem inúmeros problemas que estão passando desapercebidos ou estão ficando de lado, e nós precisamos considerar e considerar muito. O nosso produtor rural brasileiro, se nós considerarmos todas as cadeias produtivas, e olha que eu já representei em Brasília o produtor de arroz, o produtor de cacau, o produtor de leite, o da própria carne bovina, e a gente acompanha, né, todas essas dificuldades da suinocultura, na qual eu já representei também, a gente vai ver que aquilo que nós falamos ontem, João, do agronegócio de Brasília, e eu afirmo isso, porque lá, todas as vezes que estive, eu, estando do lado ou ao lado do produtor no Brasil, nesses 15 estados que andei, eu sempre pude ver que existia muita divergência. Existem aqueles interesses do agro de Brasília que são bons para alguns, mas na realidade, quando nós vamos falar com o produtor, a gente vê um outro cenário. E aí vou divergir um pouquinho das questões, por exemplo, que nem o Galvão falou, com relação ao Ministério da Agricultura. Eu discordo plenamente, eu acho que qualquer governo que quisesse fazer a diferença para o Brasil em termos de agronegócio,
não levar esse dilema de agronegócio celeiro do mundo, agronegócio que vai sustentar a fome do mundo, isso não é real. Isso é um marketing que ainda não nos cabe, porque nós estamos com sérios problemas internos, como nós vamos considerar do mundo? Então, eu acho que um grande passo para que o agronegócio brasileiro se desenvolvesse com a potencialidade que tem, mas se nós já começarmos a analisar questões como um clima que antes eram muito favoráveis ao Brasil, já vem nos causando prejuízos há anos e nós ainda não nos atentamos por isso. Então, nós precisaríamos ter, para que o Brasil alavancasse de vez, já que nós estamos falando de um agro de porteira aberta, de uma empresa a céu aberto, profissionalizar o agro desde o Ministério da Agricultura até as lideranças que estão regionalizadas no Brasil. Eu não acredito num agronegócio brasileiro, ainda com ministros que sejam deputados ou senadores. Interesses políticos estarão em primeiro lugar e eu vou desconsiderar situações que seriam desfavoráveis para qualquer ministro, né, a partir dos problemas que estão sendo gerados, e aí ele deixa de dar uma atenção para aquilo porque pode, em certo momento, ser desfavorável com relação a votos. Eu sou muito a favor de um ministro da Agricultura ou ministra extremamente técnico e com trabalhos comprovados em prol do agronegócio. Que ele possa encurtar os caminhos do campo até Brasília sem atravessadores. Que ele trabalhe todas as áreas e cadeias produtivas e apresente propostas de políticas específicas para o agro, mesmo que ela venha a divergir de interesses de governos ou até mesmo do próprio Ministério da Economia. Então, eu acho que nós temos que levantar a bandeira do produtor rural brasileiro de uma forma diferente do que está sendo. Representatividade no mercado externo, eu que lá estive, é uma vergonha. São tradings e associações que mandam e desmandam no mercado de exportação. E eu garanto, eu não estou aqui supondo, eu garanto pela nossa potencialidade de produção que hoje, se nós tivéssemos um modelo de gestão diferente e diferenciado, nós teríamos um quadro de exportação muito superior ao que nós temos, mesmo que o mercado seja soberano, e eu acho que nós podemos ganhar margem de lucro nesse mercado se nós tivéssemos uma gestão eficiente que valorizasse o campo e o produtor rural. Hoje no Brasil, políticos no Ministério favorecem muito mais o setor secundário e as indústrias do que propriamente quem está na empresa a céu aberto. Ô Celso, eu te acompanhei, às vezes eu não contive aqui o meu sorriso, né? Você deve ter ouvido aí, porque claro, né, o que você está descrevendo para a gente seria um sonho, né? Mas como uma gaúcha me ensinou em Porto Alegre, quando estive aí, ela dizia assim, existem casas para morar e casas para sonhar. Nós precisamos ficar na casa para morar? Vou perguntar para outro gaúcho, Paulo Moura, você acha possível, Paulo? Desculpe a ironia, Celso. Eu acho que a fala do Celso casa com a minha, no sentido de que o que o Celso propõe requer uma representação política autêntica do agro que produz, de maneira que isso que ele propõe se torne possível como consequência da força política. Poder político não se ganha, se conquista. E se conquista com a mesma competência com que o agro brasileiro produz, sendo competente na política. Então, se nós queremos uma representação internacional do agro que produz, nós temos que construir essa representação. Se nós queremos uma representação política em Brasília que representa o agro que produz, nós temos que construir essa representação. Não podemos, o produtor rural não pode sair financiando candidatos que vão chegar lá e trair os interesses de quem o financiou. Ou ver quem é que está botando dinheiro nas campanhas. Só eu ou ele está recebendo de outros e a hora que ele chega lá, a quem ele vai atentar? Né? O próprio produtor rural, muitas vezes, teria que destacar lideranças do meio conhecidas, né? E eu já pude perceber que há muitas diferenças, há muita ciumeira, há muita briga, é normal, faz parte de um processo de imaturidade política, né? Mas ou o agro supera essas coisas e se organiza para construir a própria representação, ou será representado por terceiros, e essa representação ideal em Brasília, a que o Celso se refere, não vai se tornar realidade. Celso, é uma representação ideal? Pode falar, Celso. Eu faço uma colocação aqui sobre, e me perdoem, porque eu, quando vou a Brasília, eu trato com ministros ou com quem quer que seja de uma maneira muito simples. A ineficiência da Frente Parlamentar Agropecuária no Brasil é algo absurdo.
A Frente Parlamentar Agropecuária é uma representatividade que usa de um nome a partir de um setor importante para o Brasil. Mas eles não vivem o agro que nós vivemos. Eu boto aqui um exemplo. Nós temos um problema do endividamento do produtor rural brasileiro que é absurdo, mas que é tratado com desdenho pela Frente Parlamentar Agropecuária. O projeto que tem em Brasília para o endividamento do produtor rural é meu. Projeto que eu fiz em 15 dias, usando meia hora do meu tempo, do meu dia para fazer. Somado a isso, nós estamos tendo hoje o problema das expropriações rurais. Endividamento, execuções judiciais, expropriações judiciais, crédito agrícola, né, que é oficial que acaba não tendo, seguro agrícola, que não funciona no Brasil através da burocracia, e principal de tudo. Se eu sou um país que sou considerado, ou que me considero o celeiro do mundo, o país do agro, da importância que o agro tem, por que eu ainda não estou subsidiando produtores a partir de problemas de políticas agrícolas que não existem, focadas em questões mercadológicas e climáticas? Por que ainda um país que dá ênfase para a representatividade do PIB não dá subsídios para este produtor que enfrenta problemas por incapacidade e ingestão e incompetência, vamos dizer assim, de um Ministério da Agricultura que não atua, que não planeja o agro como precisa, trabalha numa sazonalidade e leva esse produtor, a partir de um sensacionalismo, investir levantando o custo, na hora da comercialização os produtos não conseguem atingir um preço necessário. Então falta coerência ou está faltando entendimento por alguma das áreas. Para o produtor investir a partir de uma representatividade de um PIB ou safra recorde é interessante? Será que eu não estou tendo informações? Porque eu, Celso, já tinha 3 anos atrás, inclusive eu tenho um projeto meu lá na China, para introduzir lá, desenvolver lá 30 abatedouros frigoríficos pequenos, e lá naquela época eu já vinha escutando que a China já achava meios de criar algo desfavorável para a soja brasileira e para a carne bovina, com impacto diretamente no preço, sabendo ela, a China, que nós tínhamos dependência dela. Será que eu, uma pessoa simples e comum, tinha essa informação, e nós, a nível de Brasil, não tínhamos? A Frente Parlamentar não poderia apresentar algo em prol disso? Então, existe esse agro de Brasília que é muito fechado naquela bolha que trata os interesses de lá. A Frente Parlamentar, ela não é atuante, e eu sou muito categórico em dizer que hoje ela não faz diferença para o agro. Trata assuntos pontuais que cria ou se dá muita ênfase, mas os problemas que eu estou acompanhando pelo Brasil, do produtor de leite, do produtor da pecuária de corte, da suinocultura, do arroz, do trigo, da soja, eles não estão sendo tratados. Então, assim, até eu entendi o sorriso do João, não é uma utopia minha, não. Eu acho que seria o simples e o óbvio a ser feito por qualquer presidente que entrasse no Brasil dizer, olha, o nosso país tem grandes características de produção de alimentos e vamos desenvolvê-lo como tal. Só que até hoje, sinceramente, atitudes com essa simplicidade não é nem algo muito complicado. Com essa simplicidade eu ainda não vi. E por isso que o produtor rural entra ano e sai ano e está sempre correndo atrás do prejuízo, é impressionante. Paulo, o que o Celso propõe é uma utopia? É possível de alcançar? Qual é a sua análise? Eu acho possível, João. Eu estou nos meus tempinhos finais aqui. Eu acho possível. Eu repito o que eu falei. Se os produtores rurais, os verdadeiros produtores da riqueza do Brasil, o pessoal que trabalha da porteira para dentro, começar a parar para refletir, sentar na sua cidade, no seu município, reunir os produtores, eu tenho certeza que eles conseguem eleger os prefeitos, eleger os vereadores. Muitas coisas que estão na esfera de decisão de uma prefeitura dizem respeito aos interesses das propriedades rurais que estão dentro do território do município. Eu acho que é um primeiro passo. Nós temos uma eleição em 2024, elegendo bancadas de vereadores, elegendo prefeitos, a gente consegue depois fazer deputados, porque o vereador e o prefeito são os políticos mais próximos das comunidades, eles são os cabos eleitorais dos deputados, dos senadores, dos governadores e do presidente. Então, só que se os produtores rurais não pararem para sentar, para discutir politicamente estratégia, para definir quem vai para o sacrifício de ir concorrer e ir para a política, eu sei que os produtores têm que cuidar das suas propriedades, que tem uma série de outras propriedades, de prioridades, né?
Mas, enquanto isso não for feito, estaremos terceirizando a representação para outros. E o que nós estamos vendo é que esses outros, de fato, não representam o agro. Como o Celso falou, a Frente Parlamentar da Agricultura é ineficiente do ponto de vista daquilo que interessa de fato a quem produz a riqueza. Eu acho que o Celso propõe é absolutamente factível, desde que seja perseguido com a mesma competência organizacional e estratégica que o produtor rural dedica para produzir com a melhor competitividade, ou uma das melhores competitividades do mundo que o agro brasileiro tem. É preciso levar essa competência técnica de quem produz para a política, construir representação política autêntica, real, fiel ao produtor, que eu acho que em 15, 20 anos dá para eleger um produtor rural presidente do Brasil. Nossa. Eu acho que essa meta é factível, desde que a gente pare de pensar apenas no curto prazo, baixe a crista, sente com humildade para conversar, faça acordos entre os produtores rurais e monte uma estratégia de médio e longo prazo. Eu tenho certeza que é possível obter esse objetivo se houver competência estratégica. Paulo, muito obrigado. Assim, antes de você sair, deixa eu dizer a minha satisfação, né? E te contar, dar uma boa notícia aqui, porque nós fizemos esse experimento, todo dia a gente está experimentando, a gente não tem certeza de absolutamente nada, a gente testa, e você dizia, sabendo da nossa dificuldade da sobrevivência, de manter o programa, e você até concordou em reduzir a sua participação no programa por causa da marca que estão nos colocando e impedindo da gente sobreviver economicamente, né, Paulo? E você me ajudou nisso. E agora ajudou de novo, você disse, não, vamos juntos fazer desse canal fechado, e o Celso também dizendo, vamos fazer um movimento de acordar as pessoas, mas um acordar adulto, não o acordar de curto prazo, desse troca de camisas, não, vamos raciocinar de uma maneira adulta e a longo prazo. Deixa eu te dar essa boa notícia. Aqui a gente tem uma pequena medida dentro do clube dos assinantes, que são poucos ainda, esperamos crescer muito, mas eu percebi que tão logo a gente começou a conversar, começamos a falar sério, a nossa audiência está aumentando, Paulo, aumentando, que me deixa eufórico em saber que nós estamos no caminho certo. Professor Paulo, muito obrigado pela sua participação, vou continuar com o Celso, mas muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, João. Eu queria convidar a nossa audiência, vamos aproveitar que está alta, convidem outros produtores rurais para vir aqui para o canal ter outras conversas desse tipo, porque nós vamos investir pesado aqui dentro, a gente pode falar muita coisa que a gente não pode falar ao vivo lá no canal aberto, pelas razões que todo mundo sabe. Obrigado, João. O alarme aqui está dizendo que está na hora da outra reunião. Até uma próxima oportunidade. Tá bom, Paulo, muito obrigado pela sua participação, por esse esforço em nos direcionar aqui direto. Eu não estou mostrando aqui, mas eu tenho a minha bandeira aqui na frente, viu? Ordem e progresso, e vamos em frente. Obrigado, Paulo. Até amanhã. Até amanhã. Viu, Celso? Nós vamos repetir essa dose. Acho que estamos encontrando um caminho, também graças à sua perseverança. Eu sempre digo, Paulo, o Celso Ricardo é um homem persistente, perseverante. Isso faz com que a gente se anime e não desista. Celso, então, o Paulo chegou a uma ousadia maior, dizendo que, claro que não no curto prazo, mas a gente pode, se a gente continuar na mesma senda, na mesma caminhada, podemos ter um presidente vindo do agro. Você acha isso possível? É isso que você objetiva? Eu acho, João, até porque pelas características do nosso país, né, por essa representatividade que o agro tem nos resultados, mas eu acho que nós só vamos dar esse primeiro passo, e hoje ainda eu estava debatendo nos grupos de WhatsApp com alguns produtores, falando desse trabalho, né, do clube, enquanto o produtor rural não entender a importância que ele tem dentro do processo, as coisas vão demorar um pouquinho mais. E isso eu digo conversando com produtores de todas as áreas, as pessoas dizem, mas nós não temos força, nós não temos como mudar o cenário, muito eles se enganam com isso. Porque esses deputados da Frente Parlamentar Agropecuária que foram reeleitos nessa última eleição, foi vergonhoso. O produtor se contentou com uma foto, com uma oratória política momentânea e rápida, e entregar um documentinho ali para aquele político. E nós temos que entender que o agronegócio de Brasília não é real, mas muitas coisas começam a mudar e podem mudar de forma favorável ao produtor lá em Brasília. Então nós temos que ter essa representatividade, essa voz, nós temos que começar a cobrar, a exigir mais algo em prol do campo. Estamos muito focados no setor secundário, na indústria,
na representatividade lá fora, mas nós estamos esquecendo dessa locomotiva. A locomotiva do Brasil não é o agro, a locomotiva é o produtor rural. E levando em consideração as pequenas, médias e grandes propriedades, todas as cadeias produtivas e culturas que nós temos, e as dificuldades e os problemas que estão nos trancando, imagina se nós estivéssemos resolvendo esses problemas, o quanto nós estaríamos alavancando mais essa produção. E aí eu faço uma observação com relação à China. Nos últimos anos eu fiz alguns documentos para alguns frigoríficos encaminhando uma solicitação de exportação para aquele país, devido à grande procura que eu tive de chineses e empresas, né, no meu WhatsApp, deles pedindo para comprar carne do Brasil, e uma cúpula pequena aí, vamos dizer, da própria ABIEC, das grandes empresas, com a representatividade que tem dentro do Ministério da Agricultura, acabaram, de uma certa forma, fazendo uma pressão, e muitas coisas não aconteceram que poderia ser bom para o pecuarista. Nós temos que melhorar a competitividade dentro do Brasil para que o pecuarista possa produzir mais, ter melhores preços, assim como o próprio agricultor. Nós precisamos diversificar o mercado e, como eu disse, eu não vejo isso como uma utopia. Isso é possível. Basta nós tirarmos as preferências dentro de Brasília e começarmos a abrir o agro para todo mundo. Eu acho muito possível e o primeiro passo seria encurtar o caminho do campo a Brasília, tirar um pouco esse monte de siglas que tem e nós começarmos, a partir de um ministro ou uma ministra, técnico e profissional, desenvolver uma gestão independente para o agro, assim como temos a gestão do Ministério da Economia. Nós temos que ter uma gestão específica para tratar os problemas do agro e aí sim, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser uma liderança e um ponto de referência no mundo para a produção de alimentos. Muito obrigado ao Celso Ricardo. Eu fico muito agradecido também que tem quem está aqui dentro do clube nos apoiando e reforço meu pedido, né, para que vocês divulguem o que nós estamos fazendo. Estamos tentando encontrar um caminho, acho que nós estamos encontrando com essas duas figuras amigas e bem posicionadas, como o Celso Ricardo e como o Paulo Moura, politicamente, o que eu quero dizer. E acho que com esses dois amigos, esses dois analistas grandes brasileiros, nós iremos galgar um grande espaço aqui no nosso agro, que esse é o nosso objetivo. Queremos sair desse ramerrão, desse disque-disque, essa bobagem, e começar a pensar o agro de uma maneira como o Celso e como o Paulo colocou, e também como o Antônio Galvão colocou no início da nossa live. Estamos focados no bem-estar da sociedade brasileira, do agro brasileiro, das famílias que compõem o agro, por isso nós queremos seguir em frente. Nos apoie, nos divulgue e vamos juntos. Daqui a pouco, no aberto, no nosso site aberto e também no nosso canal, vem aí o Sérgio Braga trazendo o fechamento do mercado, as últimas informações da meteorologia com Ronaldo Coutinho, os preços do boi gordo, tudo isso para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil. A todos, muito obrigado, queremos voltar amanhã, por isso pedimos o seu apoio. Vamos em frente e viva o Brasil. Até amanhã.